Olá, vamos comunicar? Eu sou o Gilberto Vilela e chego para ficar com você durante os próximos 30 minutos para o nosso diálogo sobre comunicação. Seja muito bem-vindo, é muito bom estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, você que está no Facebook, você que nos acompanha através do Instagram. Fique à vontade para participar conosco. Está chegando aqui no Instagram o Alexandre. Obrigado pela presença conosco, Alexandre. Seja sempre bem-vindo. E você que está aí no Facebook, dá o seu tchauzinho aí, fala o seu oi, para que eu possa identificar que você está conosco, para que a gente possa fazer o nosso bate-papo. É uma forma de trocarmos informações, é uma forma de comunicarmos, é uma forma de compartilharmos conteúdo. Por isso é sempre interessante que você fique à vontade para fazer a sua pergunta, para concordar, para discordar, para fazer o seu comentário. Aqui é um momento de partilha. Aqui é um momento em que nós podemos trocar informações e, é claro, nós podemos multiplicar conhecimento através das informações que eu trago para vocês e através das informações que você traz para nós, neste momento de partilha. Aliás, este é um dos objetivos desse projeto Oratória em Casa, que surgiu logo no início da pandemia e continuamos compartilhando informações. Está chegando aqui a Águida, que participa conosco pelo Facebook, sempre presente em nossas lives. Está chegando aqui a Jane Costa, também Lacey. Está chegando aqui também a Regina Marra. Oi, Regina, sempre bem-vinda. Obrigado aí pela presença e participação conosco. Fique à vontade, então, para participar. E, é claro, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para compartilhar essas informações com mais pessoas que possam participar conosco. Não é mesmo, Juninho? O Juninho está chegando aqui. Que bom, Juninho. Juninho, meu companheiro de doação de sangue. Obrigado aí pela participação, Juninho. Muito obrigado aí por estar presente conosco através do Instagram. Gente, a live passada nós discutimos um pouco a respeito da questão da empatia, discutimos a respeito da questão da comunicação. A Adma participou com a gente, né, na live passada e está com a gente aqui hoje novamente. Seja bem-vinda, Adma. E foi muito bacana. Então, você que não teve a oportunidade de ver a live anterior, depois você veja esse conteúdo no Instagram e também esse conteúdo no Facebook, porque foi muito bacana. Tá bom, Nívia, que está chegando aqui através do Instagram. E na live anterior, nós discutimos vários assuntos que realmente o pessoal teve uma participação muito, muito bonita, muito bacana. Foi realmente um momento de partilha muito interessante. E eu até procurei aqui anotar alguns comentários que o pessoal depois mandou para mim através do Instagram, através do WhatsApp e até mesmo durante a live, e em que nós comentamos um pouco a respeito da polarização, né, e a falta de empatia. Esses assuntos que estão realmente dificultando o nosso caminhar. Não é mesmo, Gustavo Silva? Gustavo Silva, lá de Formiga, que participou do treinamento de oratória conosco. Obrigado, Gustavo, aí pela sua presença. Gustavo está dizendo aqui, boa noite, Gilberto. Saudades de você. Gustavo, muito obrigado. Saudade é minha, né, de estar com aquela turma tão bacana que a gente compartilhou tanta coisa boa. Gustavo, que é fera aí na tecnologia, né, de transmissões, muito bacana, desenvolve um trabalho muito bonito. Então, muito obrigado, Gustavo, pela consideração. Chegando aqui também o Lucas Ibrahim. É isso mesmo, Lucas? A pronúncia? Lucas Ibrahim. Obrigado pela presença conosco aqui pelo Instagram. Então, gente, nós comentamos a respeito da polarização, ou seja, da dificuldade que nós temos encontrado no caminhar, ou seja, no encarar as situações devido à falta de empatia. Foi um dos assuntos que nós discutimos na live anterior. Gustavo está dizendo aqui que foi uma experiência e um aprendizado incrível. Obrigado, Gustavo. Foi o treinamento que nós participamos, eu apliquei um treinamento de oratória em Formiga, na CIF CDL. Foi uma experiência e um aprendizado incrível.
Muito obrigado, Gustavo, pelo carinho. E é claro, foi um treinamento incrível, porque eu me dediquei muito, mas a turma se dedicou demais. Por isso que foi incrível. Lucas Ibrahim está dizendo aqui isso. Boa noite, obrigado. Então a pronúncia está correta. Obrigado, Lucas, pela resposta aí, pela presença conosco. Gente, sobre a live anterior, algumas pessoas mandaram mensagem depois a respeito do assunto, e eu quis compartilhar isso com vocês, porque afinal de contas a live foi realmente muito positiva, devido à participação de vocês. E uma pessoa disse o seguinte: excelente trazer esse assunto para reflexão. Então, aqui é essa questão da empatia, essa questão de compartilhar com o outro, de considerar o outro. Então, a pessoa disse aqui que foi excelente trazer esse assunto para reflexão. Foi dito aqui também, o diálogo é uma ponte que vai e vem. Realmente, a comunicação, o diálogo é uma via de mão dupla, não é mão única, não é só falar, é falar e também ouvir. Então, eu recebi aqui esse comentário parabenizando, e eu parabenizo vocês que fizeram a live ser tão positiva. Então, gente, mostrando aí essa nossa sede, né, essa nossa necessidade de empatia e de diálogo. Teve um comentário aqui também que foi o seguinte: me senti muito bem ouvindo você. Oh, muito obrigado, me senti muito bem ouvindo você, e eu me senti muito bem estando com vocês. Um outro comentário aqui foi o seguinte: você mostrou que existe vida inteligente na pandemia. Ó, e existe realmente, por isso que nós precisamos compartilhar, dividir, né, e multiplicar informações. Você mostrou que existe vida inteligente na pandemia. Obrigado aí pelo comentário. Um comentário aqui também: você sabe muito bem. Acho muito rico participar. Obrigado aí a quem comentou. Rosângela está chegando aqui. Obrigado, Rosângela, pela participação conosco. Eu recebi aqui também um áudio da pessoa que disse o seguinte: esse momento de partilha é um intercâmbio de encorajamento. Isso é muito bom, não é, gente? Nesse momento que a gente vive, realmente há uma necessidade de intercâmbio, de encorajamento. Mesmo eu com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, você também com as suas limitações, e a gente vai trocando aqui. E um comentário aqui também: você é muito bom no que faz. Muito obrigado aí pela consideração. Então, gente, alguns comentários mostrando o quanto nós temos sede e necessidade de diálogo. O quanto nós precisamos comunicar. E realmente é isso que nós buscamos com esse projeto aqui, Oratória em Casa. Não é mesmo? Samuel Romano, obrigado pela presença aqui com a gente. A comunicação é essa necessidade que nós temos de abertura para ouvir, abertura para a humildade de ouvir o outro, acolher a dor do outro. Está chegando aqui a Joelma no Facebook. Obrigado, Joelma, sempre presente. Então, de ouvir e envolver o outro no nosso dia a dia, envolver o outro no nosso processo. Tudo é claro que é muito desafiador, e isso é um processo que realmente exige muito da gente e exige muito do outro. E melhorar, gente, a comunicação é uma oportunidade que nós temos de gerar proximidade com os outros. É um processo em que a gente pode gerar essa proximidade de entender melhor o outro, de me entender melhor, de me fazer também entendido. Então, é uma forma de quebrar, né, quebrar barreiras, gerar novas ideias, novas oportunidades. A comunicação, ela amplia horizontes, ela amplia oportunidades para a gente. Então, enquanto eu fico fechado em mim mesmo, enquanto eu fico só no meu mundo, eu fico muito limitado. Então, o quanto é importante eu ampliar horizontes, eu realmente quebrar resistências, eu conviver com as pessoas que têm, é claro, a sua dificuldade. Mas é na convivência que a gente aprende, é na convivência que a gente também ensina, que a gente se torna uma pessoa mais humana, que a gente aprende também, é na convivência. E a convivência se dá através da comunicação. Então, hoje eu resolvi, então, discutir um pouco com vocês a respeito de uma palavra que é o presenteísmo. Você
fala normalmente essa palavra, usa essa palavra no seu cotidiano, no seu dia a dia, presenteísmo. E eu resolvi então ligar essa palavra com as questões relacionadas à comunicação, que é essa necessidade vital que nós temos de compartilhar, de estar junto com o outro, de comunicar. Presenteísmo, segundo o dicionário, segundo o Aurélio, é um substantivo masculino que é uma ação de estar presente no local de trabalho, exercendo as suas funções habituais, geralmente mais horas de trabalho do que o suposto, mas de maneira improdutiva. Então, o presenteísmo ele está ligado à questão do ambiente de trabalho em que eu estou ali fisicamente, naquele ambiente, na empresa, na escola, em outros órgãos, no comércio, em organizações diversas. Então, em que eu estou ali presente, mas é como se tivesse tipo que vagando por aí. Então, é essa questão do presenteísmo, que está presente, mas na verdade está só de corpo. Não está realmente de corpo e alma. Não está ali realmente entregue para aquela situação. E isso gera, é claro, uma dificuldade, gera uma introspecção, gera um fechamento, gera às vezes até uma falta de atenção das pessoas devido a essa presença que não, que é uma presença só de corpo. E inclusive às vezes uma dificuldade de ouvir, de comunicar. Você já teve situações assim em que você esteve numa situação de presenteísmo, em que você estava só presente ali, de corpo, ou que você também presenciou alguém que estava só ali presente de corpo, mas não estava realmente envolvido, ou seja, alguém que praticou, digamos assim, o presenteísmo. Samuel está dizendo aqui que é o tal bordão, só está aqui de corpo presente. É, realmente, Samuel, é isso. Só está de corpo presente. Então, você já viveu alguma situação assim? Tem presenciado isso com muita repetição das pessoas, ou seja, praticando o presenteísmo? Faça seu comentário aí. Comente aí com a gente sobre situações que você tenha vivido a respeito dessa questão do presenteísmo, que é estar simplesmente de corpo presente, mas não estar ali entregue, não estar pleno naquele momento. E isso, gente, o presenteísmo, que é essa questão do fisicamente, mas não mentalmente, ele às vezes pode se tornar até um desvio, né, de padrão, em que eu estou desconectado com as pessoas, em que eu não gero conexão com as pessoas. Só que o presenteísmo, ele normalmente, quando a gente vai pesquisar algumas coisas, apesar que é um assunto que precisa ainda ser aprofundado, ele está muito relacionado à questão do ambiente de trabalho, às organizações, à questão administrativa. Então, muito relacionado a questões de produção. Mas eu trago aqui para vocês também o presenteísmo como uma questão relacionada à nossa vida como um todo, como o nosso dia a dia como um todo. E, inclusive, relacionada à questão da comunicação. Porque o presenteísmo ele está ligado a uma questão de não se conectar com o ambiente de trabalho. Está desconectado com as pessoas, com as situações. Isso às vezes gera até muitos problemas devido à desmotivação, pode gerar até acidente de trabalho devido a essa questão de falta de presença realmente ali naquele ambiente. Mas é também uma situação em que eu posso ter essa prática do presenteísmo em casa. Eu estou ali, faço uma atividade dentro de casa, ou às vezes até converso com alguém, mas estou voando, não estou de corpo presente. Isso prejudica o processo de comunicação. Concorda comigo? Faz sentido para você? Faz sentido? Clica no coraçãozinho então
e vamos fazer a nossa live chegar para mais pessoas. Fique à vontade também para enviar esse conteúdo para mais pessoas. Mas esse presenteísmo, Flavinha Borges, chegando aqui, obrigado pela presença, ele tem uma questão relacionada à perda de produtividade, tem uma questão relacionada à desmotivação, e essa desmotivação e essa perda de produtividade não é só na empresa, mas é também em vários outros ambientes em que a gente convive. Não é mesmo, Patrícia Nogueira? Obrigado pela participação aqui conosco. E essa questão do presenteísmo pode apresentar sintomas podem ser sintomas físicos, sintomas emocionais, relacionados às vezes a cansaço, relacionado a situações do dia a dia. E não quer dizer que seja culpa exatamente da pessoa, mas isso traz uma questão negativa para a comunicação e para aquele momento em que a pessoa convive ali, ou apenas vive ali. Gente, e isso é muito comum. Eu acredito que você já tenha vivenciado situações assim de presenteísmo. Às vezes em momentos diferentes, diante de preocupações que a pessoa às vezes está no ambiente de trabalho ou está na família ali, mas está preocupada com um boleto que precisa pagar, ou está preocupada com uma prova que precisa fazer, ou está preocupada com o toque de recolher das cidades, igual a nossa, por exemplo, que entre 9 da noite e 5 da manhã, agora é toque de recolher. Então, às vezes, a pessoa está ali no momento, está presente, mas está com a cabeça, né, pensando em outras situações. E é claro que o estresse, as questões de ansiedade, as pressões do mundo atual, eu vejo que sejam situações que realmente causem essa questão do presenteísmo. Esse esgotamento físico, esse esgotamento mental, essa quantidade de preocupações que nós temos. Eu costumo até comentar, outro dia até comentando com uma colega de trabalho, sobre essa questão do quanto as pessoas têm usado uma expressão cabeça ruim. Ah, estou com a cabeça ruim. Você já ouviu essa expressão ou já falou essa expressão? Que às vezes fica até comum, que às vezes as pessoas até emitem, né, essa expressão, sem nem mesmo querer significar exatamente aquilo que possa estar de fato acontecendo, mas isso pode até também ter uma relação com essa questão do presenteísmo, em que eu estou ali no momento, mas não estou de fato, devido a essas várias questões. A pandemia, por exemplo, estamos numa pandemia, embora algumas pessoas não se lembrem disso todos os dias, nós estamos numa pandemia. Não é mesmo, Genair? Genair está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Então, é todo um momento diferente. É todo um momento que nós não estamos habituados. E isso pode gerar, acredito eu, essa questão também do presenteísmo, de não estarmos totalmente presentes, de não estarmos totalmente entregues na situação. A Regina Marra está dizendo aqui, o celular tem causado o presenteísmo na família. Regina, muito obrigado pelo seu comentário. Regina dizendo aqui, o celular tem causado o presenteísmo na família. Concorda? Maria Zilma, minha prima, chegando aqui. Regina, muito obrigado aí pelo seu comentário. Realmente, eu concordo que o presenteísmo, realmente, ele esteja também sendo causado pela questão do uso do celular, que é algo muito útil, que é algo muito positivo, mas que realmente é preciso a gente se alertar em relação a isso. A Regina, inclusive, estava numa celebração que eu participei, né, uma celebração, né, da Igreja Católica, na sexta-feira passada, em que uma sugestão do padre, uma sugestão inclusive inteligente, foi de a gente se abster um pouco do uso excessivo do celular. Então, foi um comentário até, né, Regina, que ele fez dessa sugestão para que a gente diminua um pouco a questão do uso do celular.
E realmente é uma necessidade, apesar, é claro, que é algo que a gente não tem como nem viver sem, né, hoje em dia. E que é uma coisa, gente, que eu vejo que o presenteísmo acontece através do celular. Já aconteceu com você? Você está com uma pessoa ali, conversando com a pessoa presencialmente, enquanto a pessoa no celular, conversando com outra pessoa. E depois, às vezes, aquela pessoa está com aquela outra pessoa presencialmente, mas conversa com você pelo celular. É claro que hoje em dia o mundo exige que a gente tenha esse dinamismo, mas aí é um presenteísmo, porque não está presente 100% nem comigo e nem com o outro. Então isso pode acontecer com a gente. De não ser você. No momento que eu estou com você, eu ao celular converso com outra pessoa. E depois, quando eu estiver com essa outra pessoa, ao celular eu converso com você. E isso, gente, causa às vezes uma grande dificuldade de comunicação, porque aí tem a questão de não olhar para o outro enquanto conversa, de não prestar atenção no que o outro falou. E enquanto isso, a gente está prestando atenção num monte de coisas, menos na pessoa que está ali, realmente presente. Então, o celular, eu vejo que realmente ele tem essa questão da causa do presenteísmo. Eu assisti no outro dia um vídeo da Filó, doutora Filó, que é uma médica, uma especialista na área de saúde, e que também faz algumas pregações muito bonitas, né, que faz parte ali de grupos de oração da igreja, muito bacana, e ela comentando de casos em que ela atende de crianças que às vezes fica tão ligada ao celular que vai tomar banho e leva o celular para tomar o banho. E enquanto ensaboa de um lado, segura o celular com uma das mãos. E depois, enquanto ensaboa do outro, segura o celular com a outra mão. Ou seja, não está presente ali no banho. Uma coisa que é tão boa, que a gente precisaria estar mais presente, sentir a água, sentir a temperatura ali, sentir aquela coisa aliviando. Mas não, a gente toma banho correndo, porque a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente está preocupado com um monte de situações. É também um presenteísmo. Não é mesmo? Edna Fagundes. Boa noite, Gilberto. Dizer que é Edna, gratidão. Gratidão à minha Edna pela sua sempre presença conosco, sempre fazendo comentários, sempre participando conosco das nossas postagens. Muito obrigado, Edna Fagundes, que sempre presente aqui conosco. Gente, então o presenteísmo ele está relacionado a várias situações e ele interfere muito na questão da comunicação. Concorda? Enice Oliveira, chegando aqui pelo Instagram. O presenteísmo é em casa, no namoro, nas relações sociais de um modo geral, em que nós estamos presentes apenas de corpo presente, mas não estamos realmente envolvidos. A Genair está dizendo aqui no Facebook que o medo paralisa as pessoas. A pandemia tem afetado as ações, a mente, causando ausência. Realmente, Genair, eu vejo que pode gerar uma ausência a questão da pandemia, esse receio, essa confusão mental que tem causado aí, que eu vejo que já existia antes da pandemia mesmo, essa questão de ausência, mas que eu acredito que isso tenha se intensificado. Então, de abraço, essa falta realmente de discussão ali, de troca de ideias presencialmente, eu vejo que realmente dificulta e gera esse medo, gera essa questão de insegurança, o que vai acontecer amanhã, apesar que a gente nunca sabe o que acontece amanhã, mas eu vejo que a insegurança realmente é bem mais intensa. Inclusive, gente, é por isso que eu criei esse nosso canal aqui de comunicação, esse nosso momento de partilha, esse nosso momento de troca de informações. Até mesmo para que a gente possa dialogar, para que a gente possa comunicar, mesmo nessa questão da pandemia, mesmo nessas dificuldades. Então, obrigado aí pela sua colaboração, Genair, com o seu comentário a respeito disso. Gente, o presenteísmo também, eu vejo que a gente pode observá-lo, inclusive em crianças. Vocês aí que são da área de educação,
vocês são pais. Imagina uma criança que não está presente naquilo que você faz, o que você sugere. A criança está muito calada, muito quieta. É um alerta, é uma forma de comunicação, é uma forma de expressar e pode expressar um alerta devido à presença, que é uma presença apenas de corpo, mas não é uma presença de alma. Concorda? Que é então, esse presenteísmo pode estar também na questão das crianças. Tem opinião diferente? Fique à vontade para comentar com a gente, fique à vontade para participar. Então, a questão do presenteísmo, eu vejo que ela alerta situações, traz um alerta para a gente de coisas diferentes, de situações que a pessoa esteja passando e que realmente pode demonstrar um problema. Então, o presenteísmo, ele está, no caso da empresa, está ali naquela pessoa que vai lá e simplesmente bate o cartão e depois continua dentro da empresa, mas não está efetivamente e não vê a hora de chegar a sexta-feira. E quando chega a sexta-feira, vai lá, hoje é sexta-feira. Então, a gente sempre vê, né, isso. Cada um, é claro, faz a sua postagem de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo. Então, mas pode haver realmente essa questão que eu vejo de uma ausência que não é só na empresa, mas é uma ausência em todos os processos da família, que não existe ali um vínculo, realmente não existe uma presença efetiva, né, da pessoa, como até foi comentado aqui agora há pouco a respeito da questão do celular. Então, que a gente está presente, mas realmente não está 100% presente. Numa reunião, por exemplo, em que as pessoas às vezes dificultam a comunicação. Por quê? Porque não estão 100% presentes na reunião. Estão ali, mas realmente estão apenas de corpo presente. Não estão com abertura para perguntar, para responder, para participar. Não é mesmo, Kênia? Kênia que está chegando aqui, obrigado pela presença e pelo carinho. Então, essa questão da pressa, essa questão de ter várias coisas acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo, eu vejo que realmente pode gerar esse desânimo nas pessoas. E em que nós às vezes estamos nos locais apenas por obrigação. E isso dificulta a comunicação. Porque se eu não falo, se eu não dou abertura para o diálogo, se eu não faço perguntas, se eu não respondo, se eu não me envolvo com aquele processo, eu também dificulto a comunicação. Eu dificulto que as pessoas cheguem até mim e que também eu chegue até as pessoas. Então está aí a necessidade da gente abrir-se mais para a comunicação, abrir-se mais para estar presente e realmente desenvolver a comunicação. Porque essa ausência, mesmo estando presente de corpo, ela gera desmotivação, ela afeta o ambiente em que a gente está, ela afeta as pessoas que estão com a gente, dificulta o diálogo com as pessoas, dificulta a comunicação. E não quer dizer que seja uma questão de má índole da pessoa, não quer dizer que seja algo que seja ruim, mas talvez o momento em que ela viva ali e realmente traga esse estresse, essa desmotivação, esse esgotamento, essa ansiedade. E daí, como agir nessas situações? O que eu posso fazer diante dessas situações do presenteísmo? É um assunto que nós vamos continuar debatendo, nosso tempo aqui já está terminando. É um assunto que nós vamos continuar debatendo a respeito do presenteísmo na próxima live, domingo que vem. Tá bom? Algum comentário? Faz sentido para você tudo isso que nós discutimos sobre o presenteísmo, a dificuldade de abertura, a dificuldade de contato com o outro, o estar presente só de corpo e não estar efetivamente presente naquilo que eu faço, seja na empresa, seja na família, seja na escola, na igreja, nas organizações. Então, essa necessidade de eu estar realmente efetivamente presente e que às vezes eu não estou, nem é por minha culpa, mas devido a tantas situações que nós vivenciamos
e que nos leva a agir dessa forma. Então, gente, vou fazer o seguinte: na próxima live eu vou trazer algumas dicas de comunicação, algumas dicas que possam nos ajudar a diminuir o presenteísmo, que nos possa ajudar a chegar mais perto do outro, a estar mais próximo do outro. E assim, quem sabe, ver o que está acontecendo com o outro, a situação do outro, entender um pouco mais da situação do outro e também da minha situação. Combinado? Então, no próximo domingo, às 10 para as 8 da noite, nós continuaremos o nosso assunto. Não é mesmo, Kênia, que está dizendo aqui comunicação é tudo, tudo faz sentido. A Genair está dizendo aqui excelente. Obrigado, Genair, sempre muito espirituosa, sempre muito feliz, muito envolvida, muito presente. Isso é muito bacana. Então, gente, fica combinado. No próximo domingo, às 10 para as 8 da noite, a gente continua aqui com a nossa discussão a respeito disso. A gente continua o nosso bate-papo a respeito de comunicação e presenteísmo. Conto com você. Até domingo que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau.